o número de diagnósticos relacionados ao transtorno do espectro autista aumentou muito nos últimos anos. Mas será que realmente estão nascendo mais crianças autistas? Eu vou trazer algumas razões para esse aumento do diagnóstico. Assista esse vídeo até o final. Bem, vamos lá. Uma das primeiras razões que a gente tem que pensar quando se fala em aumento de diagnósticos do TEA, transtorno do espectro autista, é o fato dos critérios diagnósticos terem mudado. Então, com o DSM-5, os critérios ficaram muito mais rigorosos. Então, crianças que antes não recebiam diagnóstico, com os novos critérios passam a enquadrar, sim, a se enquadrarem, melhor dizendo, dentro do transtorno. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é TEA em meninas. Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram. O TEA em meninas acontece de uma maneira um pouquinho diferente do que acontece em meninos. E com o avanço das pesquisas, se compreendeu que muitas meninas que antes não recebiam diagnóstico, hoje conseguem ter suporte terapêutico pós-diagnóstico, porque existem algumas nuances do TEA em meninas que antes não eram percebidas, e com as pesquisas a gente passou a prestar atenção nessas nuances, nesses detalhes do desenvolvimento, e aí sim a gente consegue fechar um diagnóstico, pensar num diagnóstico relacionado ao TEA. Um terceiro aspecto que é muito importante, eu acho que talvez seja o de maior relevância quando a gente pensa em saúde pública, é que com a divulgação de informações, então aqui pelo YouTube, pelo Instagram, muitos profissionais falando sobre o tema, a população de modo geral passou a ficar mais atenta. Então muitas famílias que antes sequer percebiam os sinais ou se preocupavam em fazer uma avaliação mais aprofundada, hoje não deixam essa informação passar, prestam atenção no desenvolvimento da criança e levam para uma investigação, e aí esse diagnóstico é fechado. E por fim, numa nuance mais profissional, existe uma capacitação maior, tanto de pediatras, que são os profissionais que veem a criança com uma constância muito maior, como psicólogos que estão mais interessados no tema, fonoaudiólogos, enfim, a equipe que normalmente trabalha com crianças que têm as alterações do transtorno do espectro autista, a equipe de modo geral está mais afinada, está se aprofundando mais no tema e consegue identificar esses sinais e discutir o caso e se chegar realmente no diagnóstico do transtorno. Então, são algumas razões. Muitas pesquisas no mundo todo vêm apontando esse aumento de identificação de casos, mas eu acho que essas razões interferem muito, sim, nesse aumento estatístico. Claro que a gente não pode deixar de lado os aspectos biológicos, de alterações genéticas, então a nossa forma de viver, então assim, aumento de estresse, o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, com muito agrotóxicos, isso eu estou falando dos pais, tá? A gente sabe que esse estilo de vida que a gente está levando faz pequenas alterações genéticas nossas. E o quanto que isso talvez impacte no desenvolvimento ali do feto, do neném, a ponto de se propiciar o desenvolvimento do transtorno, também a gente ainda não sabe ao certo. A gente sempre fala dentro da parte de transtorno psiquiátrico que existe sempre uma interação entre a parte genética e o ambiente. Então, assim, como o transtorno vai se manifestar, se ele vai se manifestar, depende muito dessa interação. E é claro que a gente também não pode deixar isso de lado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa questão estatística do transtorno do espectro autista. Ele é um assunto muito vasto, existem muitas frentes de pesquisa relacionadas às mais diversas nuances do transtorno. Eu acho que a gente nunca vai chegar no conhecimento absoluto, eu acho que essa é a grande beleza da ciência, mas eu acho que a gente está indo num bom caminho para tentar auxiliar melhor essas crianças. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, comentem, sugiram temas para os próximos vídeos e até a próxima!